Bom dia, Grupo Refúgio e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa quinta-feira abençoada, quinta-feira próspera, quinta-feira cheia do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos ler uma mensagem que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, e o versículo é 18. Porém, eu só vou ler a parte A do versículo, que diz assim, ó. Todavia, como Deus é fiel. Eu não quero tirar nada do contexto, né? Porém, aqui fala sobre um atributo de Deus, não no contexto dessa mensagem, mas no contexto da palavra Deus é fiel, porque Deus ele é fiel. Um dos atributos do Senhor é a fidelidade. Então, esses dias atrás eu estava conversando com Deus e Deus, sabe assim, eu comecei a ver algumas coisas e eu comecei a falar com o Senhor e eu comecei a dizer, Senhor, como eu sou infiel. Como o ser humano é infiel. Só que mesmo na nossa infidelidade, o Senhor é fiel. E nesse contexto, né, de eu estar falando com Deus nessa semana, hoje, a hora que eu estava buscando uma palavra, perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, né? Aliás, o que o Senhor quer falar através da minha vida, qual é a mensagem? E quando eu abri em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, né, aqui, e meus olhos bateu aqui no versículo 18, eu comecei a ler e fui adiante. Porém, sabe quando você volta? E quando eu voltei, Deus é fiel, né? Ali no começo, eu vi que eu lembrei, né, na realidade, sobre o que eu estava falando com Deus no meio da semana, sobre a infidelidade do homem. E mesmo na infidelidade do homem, Deus ele continua sendo fiel. E aí, às vezes, você pode até dizer, né? Ah, mas eu não sou fiel, eu não sou infiel a Deus, não. Eu sou fiel a Deus. Só que se a gente for ver nos detalhes da nossa vida, que era o que eu estava fazendo, né? Essa análise aí na semana, aí você vai vendo quantas falhas, sabe, quanta infidelidade mesmo, humanamente falando, que nós temos, né? Porque assim, às vezes o Senhor nos chama, ele entrega um chamado nas nossas mãos e, sabe, algo que é para a gente fazer com excelência. E o que a gente faz? E o que a gente entrega para Deus? Às vezes o Senhor nos chama para orar por vidas, para orar por, né? O que nós fazemos? Quantas são as pessoas que falam assim, ore por mim. Aí você e eu, né, nós pegamos e falamos assim, não, eu vou orar. E de repente a gente esquece. Então, assim, eu estou trazendo alguns detalhezinhos, né, que pode até parecer bobos, só que se você for puxando, né, é uma corda sem fim, uma coisa puxa a outra, você vai vendo, sabe, o quanto Deus ele é fiel, mesmo na nossa infidelidade. Muitas vezes, quando acontece algo na nossa vida que é para que a gente afirme a nossa fé, para que a gente creia, né, no Senhor, e o que a gente faz? Murmura, desanima, cai prostrado. Então, assim, Deus, ele é fiel e quando nós entendermos sobre a fidelidade de Deus, independente de nós, glória a Deus por isso, né? Independente da nossa fidelidade ou da nossa infidelidade, ele se mantém fiel naquilo que ele fala, naquilo que ele é. Então, assim, em todo o trabalhar de Deus nas nossas vidas e que nós possamos olhar, né, para as nossas vidas, se examinar
pedir perdão, se consertar, porque assim, quantas são as, as, as nossas atitudes, né, para com Deus, a qual nós mesmos julgamos infiel. Às vezes Deus fala assim para você: não é essa pessoa, não vá para esse lugar, não faz tal coisa, e você faz, e a gente faz, e a gente, né, continua batendo na tecla, querendo viver coisas que não é da vontade de Deus. Porém, mesmo assim, Deus continua sendo fiel, porque é Ele, é dele, é a essência do Senhor é a fidelidade. Eu acredito que quando a gente entende isso, né, quando a gente passa a entender sobre a fidelidade de Deus, as coisas na nossa vida, ela começa a fluir de um jeito melhor. A nossa fé começa a se movimentar, né, de uma maneira melhor, de uma maneira mais firme. Por quê? Porque a gente entende, sabe? Começa a entender sobre o processo da nossa vida, o processo que a gente passa, porém, na fidelidade dele. Ele não nos abandona. Eu costumo, né, dizer e vivo isso na minha fé, de que, sabe, Deus realmente ele não nos abandona. E ele nos dá segurança sobre isso através da palavra dele, ele nos dá respaldo, né? Através da palavra, porque ele fala: pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu jamais, né, esquecerei de você. Uma mãe ainda que amamenta. Então, assim, tem muitas pautas, aqui na palavra do Senhor, a qual ele nos dá esse entendimento de que ele é fiel, sabe? E que nada vai mudar isso. Então, nem o nosso erro, nem a nossa infidelidade, nem a nossa falta, talvez, de fé, nada muda aquilo que ele é, a essência de Deus, que é fidelidade, que é ser fiel. Então, assim, sabe, que você possa descansar no Senhor, independente do que você esteja passando, independente, sabe, das suas lutas, independente do diagnóstico médico, independente da sua vida financeira, enfim, independente de tudo. Ele é fiel, ele continua fiel, ele não muda. Amém? Então, Deus, ele é contigo, ele não te esqueceu, ele continua sendo o mesmo, ele continua olhando por você, ele continua te amando. E então, em nome de Jesus, não permita que as mentiras do diabo possa inflamar ou cauterizar sua mente, né? Colocar tampões no seu ouvido para que você não consiga crer na fidelidade de Deus. Porque às vezes a gente olha para a nossa própria vida, como eu disse, pela nossa própria infidelidade, a gente fala, né? A gente pensa: Deus, sabe, não, já me abandonou, Deus já não quer nada comigo, porque olha como eu sou, olha o que eu faço, né? Quantos são os meus tombos, mas Ele continua sendo fiel. Não desista por diversos tombos que você tomar. Se levante, não desista. Deus, Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Beijo a todos. Fiquem com Deus.